fica muito difícil sair sozinho. O mental não para de trabalhar. Tá? Então, essa coisa do pensamento acelerado, às vezes dormir pouco, dormir mal, ter que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para estar feliz, enfim, aquela ciranda que a gente já sabe. Olá, peixes! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para peixes. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em peixes, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas àquilo que faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? Vamos lá, 10 cartas para peixes. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo aí o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Eu mesma respondo, será um prazer te atender. Então, 10 cartas para peixes e agora o fundo do deck. A carta da virtude, o 3 de paus. Vamos lá. Bom, para peixes, o que sai aqui é a necessidade de recomeçar. O tema principal, porque a indolência fala, seu coração tá daquele jeito, não bate nem apanha. É uma apatia. Os cálices estão quase sem água. O céu é enegrecido. Aqui fala do emocional que está entrando num estado preocupante de paralisia. A gente pode falar, inclusive, de pessoas que estão passando por uma depressão, uma crise de pânico, transtorno de ansiedade, alguma coisa que abala muito o emocional. E o que cruza o caminho é o 6 de espadas, que fala sobre espiritualidade, conscientização, tomar consciência do passo a passo, entender algumas respostas que faltam para que você volte a ver sentido na vida. Então, aqui é um trabalho, digamos, a 4 mãos. São as mãos da espiritualidade junto com as mãos da medicina. A carta do louco no mental fala sobre a necessidade do recomeço e também fala sobre as questões psiquiátricas. Porque eu tô falando com pessoas que tiveram, por exemplo, um burnout, depressão, né? Eu já citei aqui. E às vezes as pessoas estão num momento de fragilidade e nem se reconhecem. E o problema é o julgamento de quem está ao redor, falando, porque ela pirou, porque ela surtou, porque tá doido, sabe? Então, essa carta também fala de você, por isso que eu falei, um trabalho a 4 mãos. Um apoio, um auxílio espiritual junto com o auxílio médico. E no inconsciente, esta vontade de sair desta situação. Esta vontade de enfrentar o medo do desconhecido, o medo daquilo que foi, né? O medo do julgamento das pessoas. E aqui fala, reconheça o seu potencial, tudo aquilo que você é capaz de fazer por si mesmo. Mas para isso você precisa de ajuda. Sozinho aqui não dá. Tá? A carta da virtude fala recuperar o equilíbrio e o sentido da vida, recuperar as suas virtudes. Mais do que recuperar, enxergar as suas virtudes, porque parece que você não está se reconhecendo neste momento. Então, a carta do Eon fala que existe aqui uma nova era, uma travessia. Ao mesmo tempo que
você vai desenvolvendo outras habilidades, a vida vai também mudando, vai te mostrando outros desafios e outros caminhos, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. A vida não para você se consertar emocionalmente para depois ela continuar. Tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, em paralelo. Então, aqui fala que você já vinha num processo de tentar reencontrar, reacender esta chama, mas que vem a puxada de tapete e você volta para estaca zero, que é o pendurado aqui. Alguém que está preso nesta rede. Fica muito difícil sair sozinho. O mental não para de trabalhar. Tá? Então, essa coisa do pensamento acelerado, às vezes dormir pouco, dormir mal, ter que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para estar feliz, enfim, aquela ciranda que a gente já sabe. Você tem que tomar os remédios necessários, procurar um bom médico e ter o amparo espiritual sempre, tá? Tanto é que você sai representado aqui pelo Hierofante. Nada mais é do que toda a espiritualidade na sua retaguarda, esperando que você dê o próximo passo, te acompanhando neste processo. Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla do trabalho a 4 mãos. O sol ao seu redor. Aqui fala sobre a necessidade de reconhecimento também. Então, é uma coisa que pode te deixar preso ou presa. É alguma coisa que pode afetar a sua autoconfiança, porque de alguma forma você ainda está preso, querendo um reconhecimento, querendo alguém que passe a mão na sua cabeça, alguém que fale coisas boas de você. E independente de ter ou não reconhecimento, você tem que estar fechado com você mesmo, com você mesma. Eu sempre penso o seguinte: você até pode perder a fé em Deus, mas você não pode jamais perder a fé em si mesma. Não pode ser ateu de si mesma, sabe? Não pode ir lá e apagar a chama do seu sagrado. Porque independente se você acredita ou não em Deus, tem algo sagrado dentro de você, que é seu, que é da sua responsabilidade manter ali. Então, independente do lugar ao sol, do reconhecimento, tem essa parceria. Aqui a abundância fala de um desejo de dar um próximo passo. Aqui fala da construção, reconstrução do emocional. A carta da abundância fala de conexões, de redes de apoio, fala de família, fala de dar um próximo passo, de trazer mais gente para perto. E a necessidade da mudança. Então, tem que simplesmente sair desse estado aqui, no qual você se encontra, tá bom, peixes? Para que você volte a trilhar o seu caminho com retidão. Então, vamos ver outras cartas aqui para peixes. O que mais o tarô tem para dizer da energia de peixes? Vamos ver. A torre caiu, trabalho. Essa desestruturação foi muito grande para uma parte dos piscianos com relação ao campo profissional, ao trabalho. E até mesmo a coisa, o que aparece ali do pendurado, né? Você sem trabalho também se vê amarrado, sem perspectivas. É um desapontamento muito grande. É aquela coisa da falta de reconhecimento. Era a carta do sol, mostrando, ó, você precisava de um reconhecimento. Como que você consegue lidar com esse revés? Né? Para você é uma coisa que pesou demais. Por outro lado, o tarô mostra que o tempo já estava esgotado pela carta da saciedade. De qualquer maneira, a casa ia cair.
pela princesa de espadas. Aqui você seria obrigado a fazer um movimento, tá? Então, se não foi uma demissão que você buscou, foi algo que ia acontecer de qualquer forma. E existe um caminho mais bonito, algo maior, vindo para você depois da superação desta fase. Tá? Aqui o céu um pouco nublado do As de Espadas fala, você não vê o céu todo, você não vê tudo aquilo que é possível, mas tenha fé, mas acredite no amanhecer. Você também não controla este processo, você participa dele, mas não controla. A carta da futilidade vem dando um puxão de orelha para que você não perca o seu precioso tempo com lamentações, tá? Aqui fala buscar mudar o seu olhar para recuperar o prazer na vida, como eu falei dos processos depressivos, né? Você também é responsável por se ajudar. Não é só remédio, não é só pessoas ao seu redor aí dando uma rede de apoio. Aqui também fala sobre você se dar um crédito, ativamente buscar o prazer de viver e vem junto a felicidade. Fazer coisas que dão propósito, porque o propósito, ele traz a felicidade junto. Não é fazer por fazer, você vai ficar indiferente. Ah, não tô feliz nem triste, eu fiz porque eu tinha que fazer. Mas aqui fala, fazer alguma coisa com propósito, que recupere o seu prazer na vida. O que pode ser isso? Tirar mais cartas aqui. Você se priorizar. Para algumas pessoas, vem essa questão de trabalhar. Talvez você esteja muito saturado dos esquemas, por exemplo, dentro das empresas, a forma como as pessoas se relacionam, sempre com favores, sempre tendo que puxar o saco, né? Porque aqui fala sobre o ego. É uma questão que está te pegando demais, né? É como se você quisesse, de alguma maneira, se rebelar contra o ego das pessoas. Se você ficou um tempo aí numa empresa que tinha hierarquia, você sofreu nas mãos dos seus superiores aqui. E aqui fala, né, a carta do deboche mostra, ó, na expectativa é uma coisa, na realidade é outra coisa. Então, para alguns de vocês, eu percebo que seria interessante ter um negócio próprio, desenvolver algo que dependa só de você, né? Ou que a maior parte dependa de você. Você precisa dar um tempo, porque você, no mundo corporativo, você adoeceu. A tendência é você ainda olhar muito para o passado. Tem um conflito ativo, precisa de trégua, mas não tem trégua porque tem coisas que você não bota para fora. A carta da opressão fala sobre isso. Você vira uma panela de pressão. Você não gosta de parecer vulnerável, de pedir ajuda. Você gosta de ajudar, mas pedir ajuda não. A questão da empresa, da casa, do lar. Tudo misturado. Porque aqui fala força de trabalho com relação à empresa. Mas desse lado, a empresa, na verdade, mostra para as questões da infância, seria o lar, né? Seria a configuração de casa. Então, tem coisas que acontecem aí que te levaram a esse momento ou de burnout, ou depressão, ou de transtornos de pânico, surtos. Tem coisas que aconteceram no trabalho, que você teve gatilhos agora como adulto ou adulta, mas quem respondeu a isso foi a sua criança. É como se fosse um paralelo entre trabalho e você adulto, e o seu lar e você criança.
parece, teve alguma quebra de confiança. A gente chama isso de amor interrompido. E isso também traz uma preocupação constante, muitas vezes em agradar outras pessoas. Então, seria legal se você puder fazer uma constelação para desatar alguns nós, algumas coisas. A gente fala que são os emaranhamentos, né? Precisa de um corte. E esse amor, essa relação, aquilo que você aprendeu de amor, parece que teve alguma coisa que tirou a confiança ou a estabilidade deste amor. E você tem dificuldades, como, digamos, uma sequela disso, né? Tem coisas aqui que parecem... Sai a carta do sucesso, mas ao mesmo tempo sai a disputa. É como se fosse uma briga para ser bem sucedido, sendo que, na verdade, precisa conciliar as vontades, conciliar os opostos. Aqui me sugere uma reconciliação com alguém da sua família, tá? Figura materna ou figura paterna, não sei se são vivos, que talvez uma parte dessa disputa, desse conflito seja por isso, por esta, talvez, impossibilidade, mas precisa ter um bom lugar no coração. Finalizando para Aquário, homem do passado, excessos, manipulação. Eu não sei se você já caiu nas mãos de um narcisista, me parece que sim, que isso mexeu demais com o seu emocional. Uma parte daquilo que você passa foi de um relacionamento, seja em casa, né, seja alguém da família, seja no trabalho, ou nos dois lugares, porque as coisas geralmente se repetem, né? Mas que você precisa desaguar, você precisa lidar com aquilo que foi excessivo nesse relacionamento, e isso demanda a sua atenção, demanda também o seu entendimento, é respirar fundo, né? E mergulhar em apneia, porque tem questões aqui que estão lá embaixo, ó, a ruína. Uma tendência de também não prosperar, se arruinar ou se sabotar. Tem coisas que vêm do relacionamento, né? Aqui figuras homem, mulher, a ruína. Não adianta, a gente sempre tem que revisitar as dores do passado, dores que não são nossas, mas que recaem sobre nós. Então, são essas as mensagens aqui para Aquário, né? Para que saia desse processo aí depressivo, para que cuide do mental, cuide do espiritual e principalmente do emocional nesse momento. Então, eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.